Salve galerinha do sexto ano, beleza? Espero que estejam todos bem, tá? Se cuidem, não se esqueçam. E cuidem da família de vocês, lavem as mãos, tenham hábitos saudáveis, tá, pessoal? Se cuidem. A gente está passando por um momento bem difícil e eu tenho certeza que com essas aulas a gente pode estudar juntos e estudar bastante aí para isso não prejudicar vocês, não concordam? Tá? Então, participem dos vídeos lá no YouTube, comentem, tirem dúvidas, tá bom? Podem fazer comentários lá dos vídeos no YouTube. Lembrando que eu sempre vou postar os links para esses vídeos aqui, ó. Olhem o mouse no menu Atividades. Lembrando que no menu Avaliações eu coloquei questões para vocês responderem, tá bom? Podem ir respondendo. E nós também sempre vamos usar aqui o menu Livros nas nossas aulas, tá bom, pessoal? Então vamos lá para a nossa aula de filosofia semanal. Na semana que vem a gente finalizará o livro. Hoje a gente fará a penúltima parte do livro, tá bom? Então vamos lá rapidinho. Eu vou abrir aqui então o livro de filosofia. Peguem vocês também aí o livro de filosofia de vocês. Abram o livro de filosofia para a gente poder continuar os nossos estudos de filosofia, tá bom? Então aqui o livro Filosofia do sexto ano, beleza? Vamos colocar aqui em tela cheia. Ótimo. Lembrando que o título do livro de filosofia do primeiro bimestre é Olhar ao Redor, tá? Então, eu vou passando as páginas aqui do que a gente já estudou em sala. Então, já fizemos a aula sobre o investigar, já fizemos a aula sobre o olhar, já fizemos todos esses exercícios em sala, não é verdade? Já fizemos a aula sobre filosofar, todos juntos aí nas aulas ainda lá no Colégio Metropolitana, tá bom? E agora, a partir de hoje, nós vamos começar aqui, ó, na página 12. Então abram aí o livro de vocês na página 12. O tema da aula de hoje é Admirar e Filosofar sobre a Natureza, né, pessoal? Vamos lá, então? Gente, nós, nas aulas anteriores, estávamos falando sobre a admiração, sobre a filosofia, sobre o olhar, sobre os cinco sentidos, sobre perceber o que existe ao nosso redor, no mundo, né? E é claro que nós também temos que falar sobre a percepção sobre a natureza, não é verdade? Embora hoje em dia nós vivemos, por exemplo, na era da internet, em que nós podemos visitar de uma maneira virtual um museu que está lá do outro lado do mundo, então vão acompanhando o mouse aí, vendo o que o prof está selecionando, beleza? Nós ouvimos uma imensa variedade de músicas, assistimos um monte de filmes, temos nossas redes sociais, né? Temos meios de comunicação, como o avião, um monte de invenções tecnológicas. Mesmo a gente vivendo hoje no século XXI, em meio a tanta tecnologia, nós ainda podemos e devemos apreciar coisas da natureza, né? Isso é uma característica nossa humana. Ainda podemos apreciar um belo pôr do sol, de nos deliciar com o cheiro da chuva, ou simplesmente nos encantarmos com a fila de formigas levando seus mantimentos para o formigueiro, não é verdade? Então essa curiosidade, essa admiração pela natureza faz parte do ser humano, né? De mim, de vocês. Então, quando a filosofia surgiu lá na Grécia, 500 anos antes de Cristo, os filósofos também paravam para refletir, para fazer perguntas, para admirar a natureza, né? A partir da admiração é que surge a nossa reflexão filosófica. Muitos dos primeiros filósofos que surgiram na Grécia Antiga, eles eram chamados de filósofos da natureza, porque eles apreciavam a natureza, tentavam entender como a natureza funciona, né? Os outros animais, as plantas, o céu, enfim, tudo aquilo que nos cerca, que é o do nosso planeta, né? Então o livro coloca aqui para vocês essa ilustração bem legal, ó. Um filósofo aqui pergunta bem assim: qual é a origem de tudo o que vemos? Então olhem que pergunta filosófica interessante, né? De que são feitas as coisas à nossa volta, né? Do que são feitas as coisas? Como reconhecemos as coisas se elas mudam o tempo todo? Devemos confiar na aparência de algo? Se algo pode mudar de aparência, por exemplo, uma lagarta virar uma borboleta, como que a gente pode confiar sempre na aparência das coisas, né? Será que a gente pode confiar sobre isso? Bom, deixa eu virar minha paginazinha aqui. Então, nós vamos refletir um pouquinho sobre a natureza hoje, beleza? Peguem aí a caneta de vocês e respondam aqui para mim a 1 e a 2
A3 não dá, porque a gente não está em sala, né? Mas eu quero que vocês escrevam aqui na 2, por exemplo, qual o fenômeno da natureza que você mais admira, né? Se é uma cachoeira, se é um pôr do sol, se é o mar. Então escreva aí qual é o fenômeno da natureza que você mais admira. E escreve aqui embaixo por que que você admira. Busque entender, coloque explicações do porquê que você gosta de admirar isso na natureza, tá? Escrevam aqui. Por quê? Gente, vamos falar de argumentos? O que que são argumentos? Isso que vocês vão fazer aqui, ó, quando vocês forem explicar do porquê que vocês admiram, vamos dar um exemplo, uma cachoeira. Por que que vocês admiram a cachoeira? Os motivos que vocês vão usar para explicar o do porquê que você prefere a cachoeira, ela é o fenômeno que você mais gosta, a gente chama isso de argumentos. Então, quando a gente explica o porquê das coisas, o porquê das nossas opiniões, dos nossos gostos, a gente está usando argumentos, pessoal. Então, nós temos que ter em mente que os argumentos eles são importantíssimos para a filosofia e para a nossa vida. Quando a gente está em um debate com alguém, quando a gente está conversando com alguém, quando a gente está expondo o nosso ponto de vista, a nossa opinião para alguém, a gente sempre tem que ter bons argumentos, a gente tem que ter boas justificativas para defender uma ideia ou para defender alguma coisa. Nós chamamos isso de argumentos, tá bom, pessoal? Não se esqueçam disso. E a partir de hoje, eu sempre vou pedir para vocês explicarem as perguntas usando argumentos, tá bom? Beleza? Vamos virar a página aqui. Uma atividade, ó, ela pede para vocês observarem as paisagens que estão lá no material de apoio do livro, lá no finalzinho do livro, tá? Então dá uma olhadinha lá, pausa o vídeo e olha lá. Beleza, voltou? Depois que você analisou, escolha uma delas para representar os seus pensamentos durante esse diálogo filosófico. Nessa página, colhe a imagem e escreva o título da obra de arte. Depois, justifique a sua escolha com um argumento. Então, aqui você vai colar a paisagem que você escolheu e aqui embaixo você vai escolher, aqui no porquê, você vai usar argumentos explicando do porquê que você escolheu ela, beleza? Tudo bem. Podem pular aqui essa reflexão divertida. E não se esqueçam que sempre quando tem um olhar de filósofo no livro de filosofia, pessoal, é uma parte muito importante para analisar as ideias de alguns filósofos, ou da antiguidade ou filósofos da atualidade, tá? Bom, aqui, nesse olhar de filósofo, nós temos as ideias de dois filósofos muito importantes, tá? O Demócrito, tá? E o Empédocles. Tanto o Empédocles quanto o Demócrito eram filósofos da natureza da Grécia Antiga e eles tentavam explicar do que as coisas eram formadas. O Empédocles, por exemplo, lá nas filosofias dele, nas reflexões dele, ele defendia a ideia, ele afirmou que todas as coisas que existem são formadas por 4 elementos: a água, a terra, o fogo e o ar. Ele defendia isso com os argumentos dele. É claro que nós estamos falando de 500 anos antes de Cristo, então não havia uma ciência tão desenvolvida ainda para realmente entender do que o nosso corpo humano é formado, por exemplo. Tá? Interessante, né? Outro filósofo que também vai trazer uma reflexão sobre como as coisas são formadas é o Demócrito. O Demócrito ele acreditou que tudo na natureza, inclusive nós mesmos, somos formados por pequenas partes tão pequenininhas, invisíveis a olho nu, e que essas pequenas partezinhas formam tudo que existe, desde o nosso corpo até as pedras que a gente vê por aí. E ele decidiu chamar essas partezinhas pequenininhas de átomos. Olha que incrível. De certa maneira, mesmo em 500 anos antes de Cristo, o Demócrito estava coberto de razão. Hoje em dia, com a ciência avançada que nós temos, nós descobrimos que sim, o nosso corpo é formado por pequenas partículas tão pequenininhas que são encontradas no universo inteiro, no nosso planeta e em todo o universo, todas as galáxias. Em todo o universo que a gente pode observar pelas lentes dos telescópios, a gente vai ver partículas minúsculas, invisíveis a olho nu, que formam tudo que existe. Por exemplo, o nosso corpo humano ele é formado de 70% do nosso corpo humano é formado por partículas de água, de hidrogênio. E, em homenagem ao Demócrito, hoje em dia a ciência chama essas pequenas partículas de átomos, em homenagem a ele. Então, olhem que incrível
a descoberta do Demócrito, a maneira como ele refletia e pensou, e o quanto que ele influenciou até os nossos dias atuais. Tá? Olhem aqui o Demócrito. Ó. Átomos, essa é a origem de tudo. Bom, virando a página, agora é com vocês, tá? Eu quero que vocês agora respondam aqui o Hora de Filosofar, né? O que faz parte, podem ler aqui em cima, respondam a primeira bolinha, a segunda bolinha e a terceira bolinha, beleza? Podem responder com as palavras de vocês e também, na sequência, eu quero que vocês leiam aqui ó, a questão número 2 da página 17, o que é natureza e o que é cultura, e na sequência vocês vão responder também a letra A, a letra B, a letra C e a letra D, beleza? Podem responder com as palavras de vocês, usando sempre bons argumentos, tá bom? Usem o cérebro, pensem bastante, usem bons argumentos, argumentos interessantes, tá bom? Beleza, galera? Na semana que vem a gente vai falar sobre esse tema aqui, tá? Admirar e filosofar sobre a beleza. Mas esse é um assunto para a próxima aula, tá bom, galera? Então, ó, não se esqueçam, assistam o vídeo, participem, se cuidem, lavem as mãos, respondam aqui os exercícios no menu Avaliações e até a próxima, galera. Bye, bye!